Será que esse impedimento que você está vivendo, nesse teu desejo mais secreto, será que esse impedimento é do inferno mesmo? Porque o texto não deixa claro o que Deus usou para impedir. Será que tudo que você está planejando está dando errado porque é o inferno? Ou é Deus impedindo você de fazer aquilo que você quer? Porque quando Deus impede a gente de fazer o que a gente quer, é porque Ele tem uma coisa nova para fazer na vida da gente. Atos 16:4. E quando iam, passando pelas cidades que lhe entregavam, para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e os anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e a cada dia elas iam. Não está aqui não? É diferente? Versículo 5, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia elas iam crescendo. Pergunta para o ao teu lado, você trouxe lenço? Pergunta para ele, trouxe lenço? Só prepara para chorar. Bota o tema da mensagem para a gente. O tema da mensagem é: Deus nunca fala tudo. Quem aqui alguma vez queria muito ganhar um sim de uma coisa que você queria muito e Deus te disse o não? Quem aqui alguma vez desejou muito uma coisa, você queria reter muito uma coisa que você perdeu? Queria muito recuperar uma coisa que não voltou e Deus simplesmente disse não, nem te deu satisfação. Você já viveu isso alguma vez? É isso. Como diz o tema, porque Deus nunca fala tudo. Primeiro a gente precisa entender que nós não estamos preparados para ouvir tudo que Deus tem para a gente. A gente precisa entender que tem tanta coisa boa que Deus vai fazer na tua vida. Não, vou tentar de novo. Tem tanta coisa boa que Deus vai fazer na tua vida. Só que da onde você está, até onde Deus vai te levar, existe um processo. Existe um 1 Reis capítulo 16, quando Davi ainda era pastor de ovelhas ali, das poucas ovelhas de Jessé. O texto diz que por causa da desobediência de Saul, desobediência tal, que o capítulo 16, do versículo 1 em diante, começa Deus falando assim para o profeta Samuel: até quando você vai ter pena, você vai ter dó de Saul, se eu já tenho rejeitado? O Deus de amor, o Deus que abraça, o Deus que perdoa, vira para Samuel e fala: para de interceder por ele, porque eu já o rejeitei. Isso é forte demais. E agora pega a tua botija de óleo, eu vou te conduzir até o local, porque você vai ungir o próximo rei de Israel. E lá vai Samuel na direção de um homem chamado Jessé, numa casa que tinha 8 filhos. Ele chega lá, e o pai se assusta, porque profeta quando chega no lugar é meio que assustador. E aí ele pergunta: de vinda tua paz? Ele é: daqui vai sair o próximo rei de Israel. Pensa no alvoroço na casa. Imagine se acontecesse assim, no sistema monárquico, batesse na porta de sua casa, chegasse para os seus pais e dissesse: um dos seus filhos vai ser o presidente do Brasil. Não sei até quando isso é uma coisa boa, né? Que Brasil só Jesus, mas enfim. Aí imagine comigo agora Samuel com seu coração ardendo de felicidade, porque da casa dele sairia o próximo rei. O próximo? Samuel tinha 8 filhos. Quantos filhos? Ele coloca quanto diante do profeta? 7. Aqui começa um processo difícil, porque a pior rejeição não é aquela que acontece lá fora. A pior dor não é aquela causada por gente lá de fora. A pior dor é quando ela acontece por alguém de dentro. Nas últimas 2 quartas-feiras fomos ministrados por uma psicóloga, uma psicanalista, falando das feridas que são abertas no seio familiar. Na cabecinha do papai Jessé, na minha casa, qualquer um presta para alguma coisa, menos quem? Pensa você dentro da sua própria casa, indiretamente, porque existem frases que são ditas diretamente, mas essa foi dita indiretamente. O profeta chega na casa dele, vai levantar o próximo rei, e ele coloca os 7 na cabeça de Jessé. 7 poderiam prestar para alguma coisa, menos quem? Davi. Samuel chega na casa dele, você sabe que Deus não erra endereço. E ele vai passando um a um, e quando ele olha para Eliabe era um dos soldados de Saul, ele vai dizer: certamente estou diante do próximo rei de Israel. Porque Eliabe era alto, forte e bonito. Diga: alto, forte e bonito. Diga: mas não tinha caráter. Às vezes a gente traz para as nossas vidas pessoas com toda a aparência, mas por dentro não valem. Então cuidado com a aparência. Porque a casca da goiaba branca normalmente está linda e por dentro ela está
Quanta gente desgraçou a vida da gente, porque quando se apresentou pra gente, não mostrou quem era por fora, por dentro, mostrou quem era. E a casca me enrolou, a casca te iludiu. E aí Samuel diz, certamente estou diante do próximo profeta, estou diante do próximo rei de Israel, e Deus tem que intervir. Dizendo em 1 Samuel 16, do versículo 6 em diante, Samuel, ele diz, eis-me aqui. Não atentes tu para a altura da sua estatura, porque eu não tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como homem. O homem vê o que está diante dos olhos, mas eu olho o seu interior. Davi agora, ele é marcado pelo pensamento do próprio pai, de que ele não ia chegar tão longe. Será que existe alguém aqui que dentro do seu seio familiar foi discriminado pelo seu próprio pai? Será que ao longo da sua vivência você teve o desprazer, a tristeza de olhar um pai ou uma mãe, direcionando o seu olhar para alguém, pensando, esse aqui vai ser mais aquela ali? Foi assim com Davi. Mas o bom é que o papai da terra pode até errar, mas o papai do céu sempre vê a gente. E aí você conhece toda a história, Davi foi ungido no meio de seus irmãos e daí por diante. Então Deus é especialista em pegar quem não é e torná-lo alguma coisa. Quando chegamos no livro de Atos, capítulo 16, a história de Paulo ou Saulo, acontece em em Atos 9, quando ele ainda perseguia os crentes, ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, a vida dele muda completamente. Quem tem um encontro com Deus tem a vida modificada, tem ou não tem? Quanta coisa mudou na sua história depois que você se apresentou para Jesus e disse, como diz a canção de Regis, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. Quanta coisa ainda pode mudar quando nós temos a atitude de entregar o volante do nosso carro para Jesus. Quem aqui já tem seu próprio carro? Levante a mão, deixe-me ver. Você que já tem o seu carro, alguma vez você já teve que entregar o seu carro na mão de alguém e foi sentado no banco de carona? Já aconteceu com o senhor? Nunca? Livramento. Quem já aconteceu isso? Já aconteceu? Gente, a pior coisa do mundo é você entregar a chave do seu carro na mão de alguém e sentar do lado dele no carona. Meu irmão, tu fica freando junto com ele, tu fica assim, ó. Aí aparece uma placa, velocidade máxima 90. Tu não vai falar, porque se você entregou a chave do carro na mão de alguém, é porque você confia nele. É porque você... Só que você está sentado do lado dele. Aí está lá a placa, 90 por hora. E suavemente você olha para o velocímetro. E está 110. E a placa está chegando. E tu está freando aquilo. Não é possível que ele não está vendo. E aí você fica... Há uma agonia de alma. Por quê? Porque na nossa cabeça, quem dirige o nosso carro nunca vai ser tão bom quanto nós. E muitas vezes nós trazemos essa crise de passar o carro para a mão de uma outra pessoa com as nossas vidas. Eu não sei de onde a gente tira da cabeça da gente que a gente é muito mais sábio administrando a nossa vida do que Deus. Salmo 37, versículo 5, diz 3 primícias para ter uma vida abençoada. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais. O primeiro passo é entregar o caminho ao Senhor. Agora pense, alguém só entrega alguma coisa para alguém quando ela confia? Então primeiro eu entrego, mas para eu entregar eu tenho que confiar. E já que eu entreguei, porque eu confio, eu tenho que descansar. E por que será que comumente a gente pega o nosso problema e coloca nas mãos de Deus e depois vai lá e pega de volta? Já aconteceu isso contigo? Senhor, essa causa aqui, Senhor, meu Deus e meu Pai, oh Jesus da glória, faz do teu jeito, Jesus. Bota na mão dele. Só quando a gente coloca uma coisa nas mãos de Deus, ele não fecha a mão, sabia? Ele continua com a mão aberta. Porque já que nós somos dotados de livre-arbítrio, eu tenho a opção de colocar e tirar da mão de Deus a hora que eu quiser. A pergunta é, por que você colocou nas mãos dele e tirou? Por que a gente diz, faz do teu jeito, e ele começa a fazer do processo do jeito dele, e começa a demorar, e a gente com a maior cara deslavada, chega no céu e bate. Senhor, lembra aquele negócio que eu botei na tua mão? Me empresta aqui, que eu vou fazer do meu jeito. Se a gente entrega, é porque confia. E se confia, tem que aguardar. Então se a gente entregou e pegou de volta, é porque a gente não mais confia. Você confia ou não confia em entregar? Isso que está roubando o teu sono nas mãos do Senhor. Você confia ou não confia em depositar nas mãos dele e entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Atos 16, volte comigo. A igreja estava crescendo. As coisas estavam indo de vento em popa.
Paulo está feliz da vida. Paulo aqui está ministrando na Ásia Menor. Passei horas estudando sobre os mapas, as viagens missionárias, para poder entender esse texto aqui. Está lindo demais. Agora Paulo, vendo, pastor, que a obra está aquecendo, pastora, Paulo toma uma atitude. Acompanhe comigo, coloque no telão, por gentileza. Versículo 7 do capítulo 16. Atos 16, versículo 7 diz assim: e quando chegaram a Mísia, intentaram ir a Bitínia. E ele não foi permitido ir a Bitínia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir a Bitínia, mas quem proibiu que Paulo fosse pregar a palavra em outro lugar? Quem? Não está escrito aí, não? Não é possível. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos. Impedidos por quem? Pelo Espírito Santo. Aqui me gerou uma crise muito grande nesse texto, porque Paulo não estava indo a férias, não que haja problema. Paulo não estava indo, sei lá, jogar futebol, não. Paulo queria pregar a palavra de Deus, e quem impediu Paulo de pregar? Quem impediu? Então vem a primeira verdade dessa noite: nem todo impedimento na tua vida vem do diabo. Tem impedimento, quem está colocando nas tuas conquistas é o próprio. Agora, como é que você recebe essa palavra? O Espírito Santo está me impedindo de fazer uma coisa boa? Porque eu quero dizer para você mais uma vez que ele queria pregar a palavra. Era uma coisa boa, mas Deus não queria que ele fizesse aquela coisa boa. E aí a gente entra em parafuso, porque na minha cabeça, já que Deus é bom todo tempo Deus é bom, como eu posso estar intentando no meu coração fazer uma coisa boa e ser impedido por Deus? Então fica uma dica. Já que Deus me impediu de fazer isso, vida que segue. Diga, vida que segue. Diga, vida que segue. Então vamos seguir. Versículo 6, Deus impediu. Lê comigo o versículo 7, por gentileza. Meu Deus do céu, versículo 7. Tentando chegar a Mísia, intentou ir a Bitínia e lhe foi proibido. O texto vai dizer, versículo 6, na Frígia eles anunciaram a palavra. O evangelho estava crescendo. Versículo 7, intentaram ir a Bitínia, o Espírito Santo não permitiu. Tendo passado por Mísia, versículo 8, desceram a Troade. E aí, mais uma vez, Paulo ele é impedido. Paulo tenta pregar no lugar, Deus não vai. Paulo tenta pregar em outro lugar, versículo 8, mais uma vez, Deus não deixa. Ou seja, Paulo estava insistindo em fazer uma coisa que Deus... Agora sabe qual mais? Sei lá que eu posso colocar aqui. O que mais me deixou em confronto é que o texto não vai dizer, pastor Igor, que Deus disse não para Paulo. Ele o impediu. Se tivesse escrito aqui, e Deus disse não para a intenção do coração de Paulo. Pronto, você vê a palavra não, você entende que é uma coisa negativa, mas o texto está dizendo que ele impediu. Qual foi a forma que Deus usou para impedir Paulo de fazer aquilo que ele queria? Normalmente, quando surge um impedimento nas nossas conquistas, a culpa é de quem? De quem é a culpa? Pode falar o nome dele, fica com medo dele não. De quem é a culpa? E a gente ora como, Senhor, meu Deus e meu Pai, aleluia. Olha aí, esse impedimento, sai na face da terra. Deus, teu impedimento acontecendo, eu repreendo em nome. Só que a gente está colocando aqui, diante do impedimento que não vinha do diabo. Agora Paulo tem que ter a maturidade de perceber que aquele impedimento não vinha do inferno, vinha de Deus. E eu fiquei em casa, Deus me revela qual foi o impedimento, o que é que o Senhor fez para tirar do homem que praticamente foi autor de 70% do Novo Testamento. Deus, como é que o Senhor conseguiu impedir alguém que ninguém conseguia? Meu irmão, era cerco, cadeia, chicotada, nada parava Paulo, mas Deus usou de um mecanismo que eu não sei, você também não, e conseguiu impedir Paulo de fazer aquilo que ele queria. Será que esse impedimento que você está vivendo, nesse teu desejo mais secreto, será que esse impedimento é do inferno mesmo? Porque o texto não deixa claro o que é que Deus usou para impedir. Será que tudo que você está planejando está dando errado porque é o inferno? Ou é Deus impedindo você de fazer aquilo que você quer? Porque quando Deus impede a gente de fazer o que a gente quer, é porque Ele tem uma coisa nova para fazer na vida da gente. Só que o nível de intimidade e maturidade com Deus tem que ser tão grande. Porque perceba, você quer muito isso. Eu também quero muito, mas
Como é que faz? Surgiu o impedimento. Paulo agora estava todo organizado. Imagine, queridos, Paulo agora organizando mais uma missão, a igreja crescendo. Paulo pega o microfone: queridos, nossa igreja está avançando, vamos agora para Bitínia, vamos a Frígia, vamos a Mícia, vamos ganhar mais almas. E de repente, o que Paulo estava projetando no seu coração dá tudo errado. E para piorar, Paulo agora tem que comunicar que aquilo que estava tão certo, desejando no coração dele, não vai mais acontecer. É você reunir a tua família e falar: lembra aquilo que eu já tinha decidido em fazer? Sim, não vamos fazer mais. Por quê? Surgiu um impedimento. Mas Paulo, vamos fazer um movimento de oração, vamos fazer 24 horas de jejum, porque, meu irmão, é a obra de Deus, é algo lindo. Paulo agora vai aguardar até Deus dar uma direção. Levanta a tua mão direita o mais alto que você puder e entenda essa verdade. O Deus que te diz não também vai te dar uma direção. Eu vou repetir: o Deus que está te dizendo não também vai te dar uma direção. A partir daquele momento, Paulo não se move para lugar nenhum. Por quê? Toda vez que Paulo tentava se mover, Deus dizia. Tentou uma segunda vez, Deus disse. O que Paulo faz? Paulo não sai do lugar até ter um direcionamento de Deus. Não se precipite. Se você consegue discernir através do que Deus está falando contigo, e dentro da palavra da célula, que a Alessandra foi muito feliz trazendo para a gente, é o entendimento do altar. É Deus dizendo assim: você não vai. E aí a gente quer, porque eu não sei você, mas eu sou mega ultra ativo. 20 para as 6 da manhã, de pé para ir à academia, já volto às 8, engulo o café, parto para o escritório, conquista as metas, e 6 em 7, e eu quero escalar, e sabe aquela correria louca, e de repente Deus te para e fala: não se move até eu te dar uma direção. Você consegue aguardar até a direção de Deus chegar? Acompanhe comigo, versículo 9. E Paulo teve à noite ele teve o quê? Deus deu uma visão. Deus vai te dar uma direção nessa situação. Você não tomou posse, não. Deus vai te dar uma direção. Paulo apresentou 2 projetos e Deus diz não. O Deus que dá não também vai te dar uma visão. Agora o versículo 9 continua dizendo, ele agora tem uma visão. Lembra do que eu disse? Era uma igreja para um líder. Imagine, o pastor Jorge chega para a gente: queridos, nós vamos expandir. Já fechei que o lado desse terreno aqui, a gente vai até do outro lado da esquina. Diga um amém, diga um amém, diga um amém. Não, vou tentar de novo, pastor Jorge. Queridos, já fechei com esses quintais todos. Aí certo, vai até do outro lado da esquina. Aí Deus vem para o Jorge: filho, vem cá, pastorzão, vem cá. Te mandei eu? Não, Deus, é porque... Jorge, mandei não. Vai lá e desfaz tudo. Aí volta o pastor Jorge: né, queridos? Já entendeu. Lembra do... Mas não. Mas pastor, o senhor falou com tanto ímpeto. Falei de mim. Quis de mim. Tem coisa que eu quero de mim, mas Deus não quer o que eu quero. E agora a gente tem que ter a hombridade de recuar daquilo que a gente quer para se enquadrar naquilo que Deus quer. Imagina o Paulo reunindo a igreja, falando: gente, olha só. Sabe aquele projeto de Frígia, Galácia, Mícia, Bitínia? Sei. Deus não quer. Por quê? Tudo isso que eu estou te falando aqui ficava na Ásia Menor. Ficava mais ou menos horas ou dias da onde Paulo estava. Paulo queria coisas por perto, mas Deus queria levar Paulo para onde? Às vezes a gente limita as nossas conquistas porque a gente quer coisa muito... Deus quer levar a gente para onde? Você não recebeu, não. Às vezes a tua mentalidade é de mudar de uma rua para outra rua, porque é mais... E Deus lá do céu está dizendo não para a tentativa de passar esse documento. O gerente não liberta a carta. Mas Deus, por que não dá? Porque você quer uma coisa perto. Eu quero te levar para longe. Agora Deus dá uma visão para Paulo. Debaixo dessa visão, Paulo vai se mover. Acompanhe o que Deus vai falar com ele nessa visão. Versículo 9. E Paulo à noite teve uma visão. Paulo teve uma? Vamos entender a visão de Paulo. Em que se prostrou um homem. Grave isso. Quem se prostrou? Se apresentou para ele um homem da onde?
da Macedônia. Lembra que eu te disse que Paulo queria fazer missões na Ásia Menor? Que demorariam horas ou dias? Agora, onde Deus queria levar Paulo, demoraria de 15 a 25 dias de barco. Paulo queria algo perto, Deus queria levar ele. Toda uma organização, Paulo agora vai ter que despencar do ponto de comodismo, ou melhor, do ponto de conforto, de uma situação estabilizada. Seria mais ou menos assim: você tem uma igreja aberta aqui em Tomazinho, pastor Jorge, vamos abrir agora uma certa em São João de Meriti. Tá ótimo, qualquer coisa corre para a igreja mãe, né, pastor? Qualquer falta, corre aqui, mas é mais ou menos assim. Eu até queria abrir uma aqui em São João, mas deu uma direção para a gente abrir lá em Goiás. Foi mais ou menos assim. A gente sonhando pequeno e Deus com a gente sonhando. E na visão dizia um homem: passe a Macedônia, rogando-lhe, passe a Macedônia e ajuda-me. É isso? Passe a Macedônia aí, ajuda-nos. Grave esse plural, ajuda-nos. Versículo 10. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia. Assim que Deus deixar claro a visão que Ele tem contigo, não fique procrastinando, tome uma atitude. Eu me atrevo a dizer que tem gente aqui que já teve a visão de Deus, mas está demorando a executar aquilo que Deus já confirmou no teu coração. Por quê? Minhas limitações. Por quê? Os meus temores, os meus medos. Afinal de contas, quem sou eu? Eu moro na caixa d'água, gente. Aqui, BQ, puxa vida. É lá que eu moro. Você está rindo porque você mora na Zona Sul, eu moro na Zona Ruim. Como eu posso sonhar com um ambiente tão limitado? Como eu posso pensar em chegar tão longe se tudo ao meu redor contribui para me deixar preso ali? Essa era a mesma limitação, mentalidade de Gideão. Deus queria fazer uma coisa grande, usar Gideão para tantas pessoas. A Bíblia vai dizer, no livro de Juízes, a partir do capítulo 6, que havia uma cidade escondida em cavernas. Deus desce, vê uma cidade escondida no buraco e vê um cara trabalhando no buraco. Pergunta para você: uma cidade clamando no buraco e um cara trabalhando no buraco. Com quem Deus foi falar? Com quantos? Porque havia uma cidade reclamando e havia um agindo. Se Deus te vê agindo nesse buraco, Ele vai te visitar, mano. Tu não recebeu, não. Para de reclamar do governo, da esquerda, da direita, do centrão, da direção. Para de reclamar de tudo e faça a sua parte. Uma nação recluída numa caverna reclamando e um cara dando o jeito dele para poder fazer a coisa acontecer. Deus desce, para debaixo do cavalo que está em Ofra, vira para Gideão e fala: varão valoroso. Uau! Pensa, Deus descer do céu, olhar para você e falar assim, ó, valoroso. Ainda bem que você disse glória, porque Gideão era tão complexado que ele vira para Deus e fala assim: eu valoroso? Eu estudei no Visconde de Cairu. Olha os pobres do Visconde. No Berbereia. Qual é o nome do Brizolão da Índia? 146, como é que é? 171? Ah, tá, 399. Senhor, mas eu sim, você. Mas Senhor, se o Senhor é comigo, onde estão as coisas? Se o Senhor para de colocar dúvida, não tenho dúvida nenhuma. Isaías 41:10. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Rasga o céu com glória, palma, aleluia. E saia entendendo. Deus é Deus na sua vida sim. Ah, mas eu vim de família pobre. Ah, mas a minha mãe... O negócio não é com a família que você veio e nem de onde você foi plantado. O negócio é com você. Gideão tinha dificuldade de acreditar no próprio potencial dele. Querido, como convence alguém que não acredita nele mesmo? Como é que faz para mover do lugar alguém que decidiu não sair do lugar? Deus apresenta: varão valoroso, tu ferirás como um homem e eu serei contigo. Aí Gideão volta. Aí Gideão vai dizer assim: se o Senhor é comigo, onde estão as maravilhas do meu pai? Se o Senhor é comigo, a minha tribo é menor. Sempre há uma desculpa para um complexado naquilo que de grande Deus quer fazer na vida dele. Gideão não conseguia ver como seria possível Deus fazer algo tão lindo. E ele sai daquele encontro não muito convicto. A Bíblia vai dizer, escute isso, que 32 mil homens saem da caverna
para caminhar sob a liderança de quem? De Gideão. Agora pense, 32 mil pessoas viram o potencial de Gideão, mas Gideão não conseguia ver potencial. Quantas pessoas Deus tem te usado para dizer, rapaz, você vai longe. Menino, eu vejo potencial em você. Ó dia, ó céu, na minha vida tudo dá errado. Dá errado porque eu já defini aqui que não tem como coisas grandes acontecer. Mas hoje Deus veio desfazer todo esse pensamento que você tem ao seu respeito. Não sei quem plantou, quando plantou e onde plantou, mas Deus arranca essa raiz do fundo da tua alma de eu não consigo, para te dizer, eu sou Deus na tua vida e eu não preciso de muita gente para fazer muita coisa. Povo do Egito, Moisés, levar o povo daqui para lá, Jeremias. Deus nunca precisou de muita gente, ele precisa de um. Deus tem um aqui para fazer coisas grandes. Esqueci o nome daquele que Deus vai fazer coisas grandes aqui, o teu nome, esqueci o teu nome que Deus tem coisa. Ei, acorda para a vida. Não é pelo teu mérito, nem pelo meu, porque Deus olhou para você e disse, vou fazer na tua vida. Só que Paulo entende que não era do jeito dele, e agora Paulo só vai se mover depois que ele tem uma visão. Movido por essa visão, Paulo agora pega um barco. Como eu disse, de 15 a 28 dias. Chega na Macedônia. Lembra da visão que a visão dizia? Qual era o sexo da pessoa? Era um homem. Paulo agora vai se mover em direção de uma visão que ele não sabia nem quando ia acontecer. E como eu disse, o pior é que muitas vezes a visão Deus só dá para você. E você quer que todo mundo creia na visão, quando na realidade Deus entregou só para você. Tem visão, pastor, que Deus só dá só para o Senhor. Tem visão que Deus vai dar para você. E aí vem um conflito. Por quê? Porque as pessoas ao redor querem ter a mesma visão que você teve. Eu nunca disse isso em público, mas não sei se você sabe. Eu fui pastor de 2 igrejas. 2. A última, Novo Tempo. 1 ano antes dela fechar, por falta de dinheiro, eu senti que a igreja ia fechar. Reuni, batemos um papo, conversamos. Gente, não tem jeito, vamos se mobilizar. Vendemos bala de coco, mas o que vendemos? Sorvete. Meu irmão, não vendemos a alma, que a alma já é de Jesus. Mas pensa nas tentativas humanas de tentar resgatar, de tentar manter um sonho. E o tempo foi passando. 1 mês, pastor, antes da igreja fechar. Meu sonho. Todo mundo da minha família fez história, matemática, engenharia, Sérgio fez teologia. Por quê? Quer ser pastor. De repente, 1 mês antes do sonho, eu vi tudo ruindo. E aí vem um conflito na minha alma, não sei se vem na sua. Deus, se era para fechar, por que o Senhor deixou abrir? Deus, se já tinha prazo limitado para acabar, por que eu comecei? E sabe, quando a gente tem esses pensamentos no nosso íntimo e não são tratados, a gente começa a se revoltar contra Deus. E aí aquilo que foi investimento, você começa a achar, sabe, que foi desperdício. Deus, eu tinha uma célula e ela fechou. Se fechou, para que eu tive? Porque durante aquele tempo que a sua célula estava aberta, quantas pessoas foram abençoadas? Durante aquele período que você estava à frente, quantas vidas foram mudadas? Eu quero que você entenda que Deus nunca fala tudo e nem vai te dar explicação. Só que nós somos mestres em dar um jeitinho. E aí, para quem me conhece, sabe que eu sou mega engenhoso. Aí eu falei, já sei, a igreja não tem dinheiro, pastor. Vamos fazer a igreja da nuvem. Não é essa que existe aí, porque essa... Tira, a igreja da nuvem não muda. A igreja do tabernáculo. Como é a igreja do tabernáculo? Cada semana um culto numa casa. Vai dar certo. Vai dar certo. E Deus me impedindo de continuar com aquilo que Ele não queria mais. Você consegue entender? Nem eu. Porque Deus nunca fala tudo. Explica para uma multidão que agora é hora de fechar uma porta. Explica para um povo que o teu maior sonho é que está indo embora. E eu falei, Deus, eu preciso de uma revelação. Eu preciso me mover, Senhor. E fui dormir. Eu não sei como Deus fala com você, mas você precisa ter um veículo direto de contato com Deus. Não dá para uma geração depender de profeta para ouvir a voz de Deus. Você me entende? Que bom que a ICERT é doutrinada a sermos moldados na palavra. Porque tem igreja que o povo fica para lá e para cá, tarde por... Ai, irmã, não tem nada contra a profecia, não tem nada.
Mas eu não posso depender de ir a um pontinho, de uma consagração, de pegar e ir lá para o recreio para receber uma profecia. A maior profecia está contigo, ela tem resposta para a tua vida, mas muitas vezes a nossa preguiça de nos conectarmos com Deus nos leva a terceirizar a profecia. Diga, eu preciso. Diga, eu preciso. Tem um veículo direto de resposta com Deus. Isso tem que ser uma premissa na sua e na minha vida. O véu do tempo se rasgou de alto a baixo justamente para que todos nós tenhamos acesso. Aí vai Sérgio dormir. Sérgio vai dormir e tem um sonho. Eu tinha um carro branco. Eu chegava no meu carro, abria a porta, virava a chave. Tanque de combustível cheio. Nunca aconteceu isso na visão. Tanque de combustível cheio. O gás até enche. Tanque de gás cheio. Eu tentava virar o carro fazia quem? Aí eu desligava, virava, tanque cheio, gás cheio, tentava virar e quem? Acordei e sonhei de novo um novo sonho, um carro preto. Eu entrava naquele carro, colocava a chave, virava. Quando eu olhava, tanque cheio mais uma vez, o gás cheio. Quando eu virava, quem? Aí Deus falou comigo, o carro que você está andando, o carro que você está, não está andando. E o carro que você quer entrar não vai andar. Precisa mais alguma coisa? Mas essa visão Deus deu para quem? Só para mim. Qual é a visão que Deus só está dando para você? Só para você. Igreja fecha. Alguém fala assim, Sérgio, vamos comprar um prédio e te entregar nas tuas mãos para você pastorear. Já conversei com meu pastor, dinheiro não é problema, vai ser lá em Éden. Tá. O outro vem, pastor, o senhor vai sair da sua denominação, tem uma aqui que daqui a 2 anos eu vou te reconhecer. O outro vem, você acha, vou te botar na igreja no recreio. Só que eu não precisava de um novo projeto, precisava ser discipulado. Todos que se aproximavam de mim tinham um projeto grande para mim, mas não era tempo de eu projetar, era tempo de eu descansar. Existe momento que não é mais para você projetar nada. Para, descansa e ouve a voz do teu pai. Só recebia convite de projeções, eu arrebentado, ferido, precisando de ajuda, mas todos olhavam para o Sérgio e diziam, tem potencial, mas não era tempo. Aí meu telefone toca, uma chance só, adivinha quem me ligou? Teu pastor. Fala aí, filhão, como é que está a tua agenda para quarta-feira? Agenda? Igreja fechada, tem agenda? Agenda. Aí ele, não, pastor, dá um tempinho para o senhor, né? Queria almoçar contigo. Falou em comida comigo. Vamos, pastor. Quando eu peguei aqui na porta da Dona Jovem, 53, ele fechou a porta do carro. O que aconteceu? Aí me levou até Nova Iguaçu, pretexto para almoçar. Mas o que ele percebeu é que eu não precisava conquistar, eu tinha que ser tratado. Depois de mais ou menos 1h30 de conversa, ele disse, o seu lugar não é certo, eu quero cuidar de você. E de lá para cá, tudo que eu tenho vivenciado de conquista é porque eu tenho aquele casal ali. Eu tenho aquele casal. E muitas vezes você também tem quanto eu. E não é porque eu sou pastor, porque eu sou queridinho, não. Eu sou tão ovelha quanto você. É porque às vezes reconhecer a nossa fragilidade, a gente se sente envergonhado. Afinal de contas, eu ostento uma posição. Gente, eu sou escritor. Ó. Eu sou youtuber, tenho quase 100 mil inscritos, quase 5 milhões de visualizações. Eu joguei mais de, quase 1.000. E daí? Minha alma fere como toda outra. Não há problema que você não esteja enfrentando, que aquele casal não tenha condição de te dar uma palavra. Mas desce do salto e abre o coração. Diga pro teu vizinho baixinho assim para ele assim, ó, desce do salto e abre teu coração, meu. Desce do salto. Mas eu vem ferido de outra igreja. Chega aqui igual o Michael Jackson. Você tá de frente, mas tá assim, ó, deslizando para trás. Não se apresenta para nada, porque na outra igreja eu fui ferido. Na outra igreja, a outra igreja é outra igreja, aqui é uma nova igreja e Deus tem um novo tempo para a tua vida. Para de viver no passado. Se fosse para ficar preso a outra igreja, ficasse na outra igreja. Deus te trouxe para um lugar novo, para um novo tempo. Você recebe essa palavra? Diga, Michael Jackson, nunca mais. Nunca mais. Olhando para frente, mas vai para trás. A visão de Paulo dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos. De quem era essa visão? De quem era essa visão? Homem ou mulher? Era de um homem?
Ok. Vem comigo. Vamos atrás desse homem, então. Tudo o que Paulo queria foi desconstruído por causa de um homem. Quantos homens? Tá bom. Então vamos lá. Versículo 11. Navegando a Troade, fomos cercados em caminho direito para Samocrácia, no dia seguinte para Neópolis. Versículo 13. E no dia de sábado, saímos e fomos às portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer orações. E estando assentado ali, falávamos mas a visão dizia quem? Pergunta para o teu irmão assim, ó, cadê o varão? Pergunta para ele, cadê o varão? Deus deu uma visão de um, mas a primeira pessoa que aparece para ele é quem? Enquanto a visão que Deus deu não te concretizar, continua trabalhando. Enquanto aquilo que Deus te prometeu não acontecer, continua trabalhando. A visão dizia um, e agora aparece quem? Então tá bom. Versículo 14, uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo... Versículo 15, e depois disso ela foi, mas a promessa era para quem? E cadê o varão? Deus não deu a visão de um varão? Cadê? Deus não te deu uma visão? E você está se perguntando, pastor, Deus me deu uma visão, mas cadê? Eu volto a te dizer, Deus nunca fala tudo. Desde quando eu me converti aqui na Cristo Salva, 1800 e alguma coisa, as pessoas diziam, os vasos levantavam, por quanto eu te digo, varão, Deus vai te levar às nações, aleluia, vou eu te levar nos 4 cantos da terra. E eu já aqui pensando, 4 cantos da terra, Dubai, faixa de Gaza, não é de Deus, está repreendido, Paris, Escócia, só pensa na Europa, África ninguém quer, só a Europa. Aí eu te pergunto, não fui nem nos 4 cantos de São João. O mais longe que eu fui foi na Vila Ruth, lá no meio dos... E eu te pergunto, cadê a visão que Deus me deu? Cadê os 4 cantos da terra? E um dia desse eu fui reclamar com Deus. Deus, já são 24 anos de evangelho. Cadê os 4 cantos da terra? E Deus não falou? Que Deus nunca fala tudo. Um belo dia, puxando o algoritmo do meu YouTube, eu fui puxar de onde as pessoas que me assistem. Sabe onde eu estou? No mundo todo. Deus cumpriu o que prometeu? Do meu jeito? Do jeito de quem? Ele vai cumprir. Você não recebeu não? Ele vai cumprir. Mas é do teu jeito? É do jeito de quem? Dele. Hoje eu sou visto na Angola, eu tenho aluno na África, na Europa, eu tenho aluno na França, Estados Unidos. O jogador do Vasco é meu aluno, quem diria? Como isso é possível? Mérito meu? Não, mérito daquele que prometeu. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele te prometeu, vai acontecer. Mas a visão diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. A visão era de um varão, e aparece quem? Uma varoa, tá bom. Então ele vai e batiza. Vamos atrás do varão. Vamos atrás de quem? Vamos lá, versículo 16, lê comigo aí. E aconteceu que indo nós à oração, saiu ao encontro de nós um jovem. É isso mesmo? Meu óculos está horrível, gente. É o que não? É o quê? Uma? Não acredito. E aconteceu que indo nós à oração, saiu ao nosso encontro uma? Meu irmão, cadê o varão? Cadê o que Deus prometeu, cara? Ele me fez sair de onde eu estava, andar de barco 20 e tantos dias, para um tal de um varão, encontrei com uma mulher que foi abençoada. Agora vem essa, meu Deus do céu, enquanto aquilo que Deus te prometeu não acontecer, continue trabalhando. Existem pelo menos 3 tempos na tua e na minha vida, meu irmão, o imediato. Daqui a algum tempo, daqui a muito tempo, já que eu não sei quando vai acontecer, eu continuo trabalhando, porque Deus não tem relógio, quem tem relógio é você e eu. O relógio é a agonia da nossa alma, que afinal de contas eu tenho 53 anos, daqui a pouquinho. Mas Deus, 53, já está ruim, Jesus. Não sou mais um menininho. Só que Deus, quando olha para mim e para você por não ter relógio, Ele não olha para o tempo, Ele olha para a nossa maturidade. Será que hoje você está maduro o suficiente para assumir aquilo que Deus te prometeu?
Gênesis capítulo 37, a Bíblia diz que José teve um sonho. José teve um... Lembra do sonho de José? Lindo, né? Sonhou lá que as espigas se prostravam diante dele. Só que José tinha 17 anos. Quantos anos? E o que Deus tinha para José? Que ele fosse o quê? Você conhece algum governador do Brasil com 17 anos? Tem condições de aturar aqueles lobos daquelas reuniões? Tem estrutura? Um menino de 17 anos tem estrutura para governar um país, sim ou não? Mas tem estrutura para receber uma promessa. Aí o que Deus faz? Deus entrega uma promessa e fala: eu estou te entregando uma promessa hoje. Vela por ela, porque ela vai acontecer. Todo o tempo da história de José, de Gênesis 37 até o momento que Faraó coloca o anel no dedo dele, se passaram aproximadamente 13 anos. Pastor, está repreendido em nome de Jesus. O senhor está me amaldiçoando dizendo que a bênção vai demorar 13 anos? Não sei quanto tempo vai demorar. Eu sei que ela vai chegar no tempo da tua maturidade. Porque quem recebe bênção sem estar maduro, transforma a bênção em quê? Que mais? Davi é ungido como rei no meio de seus irmãos. 1 Samuel capítulo 16, ele tinha 17 anos. Quantos anos? Só vai sentar como rei de Judá, Samaria e toda a terra com 30 mais 13 anos esperando. Por quê? Deus entrega o projeto e fala: você ainda não está pronto, amadurece. Então, enquanto esse tempo está passando, daquilo, a visão que Deus te deu, vai amadurecendo. Pastor, mas eu quero fazer missões no Complexo do Alemão. Vai, Alessandro, sozinho. Eu vou na força da unção. Deus fala assim: não vai. Por que você não está maduro? Começa pequenininho, está entendendo, Alexandre? Começa pequenininho, aí vai crescendo. Mas eu quero ter uma cela dos milhões. Já consegue cuidar dos 4 que Deus te deu? Então vai amadurecendo. Conforme a gente amadurece naquilo que a gente tem, Deus nos coloca naquilo que a gente nem sonha. Mas vamos para a segunda mulher. Aconteceu que saindo da oração, tá bom, encontramos com a menina, né? Tá. E ela tinha o espírito de adivinhação, versículo 16. O qual, adivinhando, dava muito lucro aos seus. Não é de hoje. Alguém percebeu? Um dos espíritos encarregados de adivinhação na Bíblia é o espírito de Piton. Por isso que você vê em 1 Samuel capítulo 28, a pitonisa de Endor, que segundo ela, que também era necromancista, invoca Samuel dos mortos. Um monte de mentira. Paulo agora, que tem a promessa do varão, passou pela primeira varoa, chega agora na segunda varoa, e até agora, cadê o varão? Pergunta, cadê o varão? Estou procurando por aí também, irmão. Uma hora a promessa de Deus vai se cumprir, vai ou não vai? Não vai se cumprir? Enquanto não se cumpre, vamos entender. O texto vai dizer, versículo 16, que ela dava muito, muito lucro aos seus senhores. Versículo 17, estando seguindo Paulo a nós, escuta isso. Paulo estava indo orar, fazer o quê? A mulher endemoniada, versículo 17, e esta, endemoniada, seguindo a Paulo, clamava dizendo, o que ela dizia para Paulo? Ei, não, juntos, 1, 2, 3. Mais uma vez e solta essa voz. 1, 2, 3, este... Quem está falando isso? Quem? Um demônio. Vixe, ó Paulo. Caramba, mulher. Aí. Chega aí. Fala aí para eles quem eu sou. Tu anuncia a salvação. Tu é homem de Deus. Mulher. Até o cão sabe que eu sou de Deus. Cuidado. Nem todo elogio é para o teu bem. Cuidado com os tapinhas nas costas. Paulo está tendo seu ego massageado por um demônio. Ei, para que eu quero conselho de demônio se eu tenho 365 vezes na Bíblia, não temas, eu sou contigo, do Criador dos céus e da terra? Para que a minha alma carente necessita de carinho, de palavra de conforto, de gente falsa? Cuidado com quem dá tapinha nas tuas costas. Paulo está sendo ovacionado por um demônio, querido. Isso não é para qualquer um, não. Isso mexe com o ego de qualquer um. Meu irmão, o demônio se prostrar e fala, tá vendo isso aí, ó? Anuncia a palavra de homem de Deus. Quem está chamando Paulo de homem de Deus é quem? Demônio.
Olha o que Paulo vai fazer. Versículo 18. E isso ela fez por muitos... Tá, bota no telão, versículo 18. E isso ela fez por muitos dias bajulando a Paulo. Muitos dias de tapinha nas costas. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus, o que eu faço? Em nome de Jesus, pode me elogiar, pode me chamar de homem de Deus, mas território que santo pisa, o diabo sai. Pode ficar massageando meu ego, pode ficar me elogiando, mas por detrás desse conselho, ou melhor, se por detrás desses elogios há uma atuação demoníaca, Deus vai te dar clareza, porque toda pessoa para te apunhalar tem que chegar de perto. A palavra punhal, no seu significado, é espada de cabo curto. Em toda vez que você toma uma punhalada, é de longe ou de perto? Inimigo chega perto. Como é que você passa quando o inimigo vem? Ó, tudo aqui, e a outra aqui, ó, Paranauê. Desviado, né? Ó, inimigo, ó, inimigo. Mas quando é amiga? Amiga! Ah, amiga aqui. Aí você está ali abrindo seu coração, contando os seus problemas. Que bom que essa igreja, naquela igreja que vai lá pro Facebook colocar, se sentindo magoada, se sentindo traída. Que bom que você não desabafa nas redes sociais. Que bom que no teu status você não expõe os teus problemas da tua casa, porque a Bíblia diz: está com problema? Entra no teu quarto, fecha a porta. Não manda entrar na cozinha. Por quê? Cozinha todo mundo tem acesso, está mandando entrar no quarto. Por quê? O quarto é o teu lugar secreto. Fecha a porta porque tem lugar que não é para todo mundo entrar. Para de expor a tua vida para todo mundo. Ah, mas é minha amiga. Será que é amiga? Ou é uma fura-olho que tu nem sabe? Talarica, sem vergonha. Aí o que acontece? Escute isso. Ei! Paulo agora vira para aquele demônio e fala: sai em nome de Jesus. Paulo foi a Macedônia atrás de um. Já encontrou quantas varoas? Cadê o varão? Cadê a promessa que Deus fez? Cadê tudo aquilo que ele falou que ia acontecer? Olha o que acontece com Paulo quando ele está perseguindo uma visão que Deus deu para ele. Versículo 22, acompanhe comigo. E uma multidão, quem se levantou? Quando a gente insiste em seguir a revelação que Deus te deu, prepare-se, tem uma multidão de oposição. E uma multidão se levantou unanimemente contra eles. Primeiro, ele tem uma multidão contra ele. Segundo, então, os magistrados fizeram o quê? Versículo 22, fizeram o quê? Rasgaram as vestes, ou seja, colocaram o nível da vergonha. Mandaram açoitar com varas, castigo. E havendo eles por muitos açoites, lançaram na prisão e mandaram lançar no cárcere que guardassem com muita. Tudo isso porque ele está caminhando em uma. Essa direção quem deu foi quem? Quem deu? Quem deu? Quem deu a visão? Quem deu a direção? Mas em qual momento você viu Deus dizer que ia ser fácil? Nesse evangelho banal que a gente caminha da teologia da prosperidade. Foi ministrado aqui de forma linda. Não há problema nenhum com a prosperidade. Mas a teologia da prosperidade é aquela galera, tipo sunamita, vai tudo bem. Só vitória. Conhece a pessoa só vitória? Pastor eu que gosta, prega muito lá, né? E aí, vai não, só vitória, aleluia. Meu irmão, só vitória. Só vitória, irmão. Se Jesus disse que no mundo tereis aflições, como é que a gente só quer vitória? Qual o soldado que vai à guerra, que não tem no seu corpo as cicatrizes? O problema é que a gente quer vencer a guerra sem se machucar. Ei, quem entra em guerra, Deus está te garantindo, você vai sair vitorioso nessa guerra. Você não recebeu não? Pega aí. Você vai sair vitorioso dessa guerra. Mas vai ter cicatriz. A cicatriz é normal de uma guerra. Cicatriz é resultado de uma ferida que um dia doeu. Mas hoje, enquanto estiver doendo, ainda é ferida, tá? E se é ferida, pode infeccionar.
E se pode infeccionar, traz morte. Se isso ainda dói, não é cicatriz. Leva para o gabinete quarta-feira, vai ser tratado para que a sua ferida vire uma cicatriz. Pastor, qual é a diferença de ferida para cicatriz? Ferida, eu olho, toco e dói. Cicatriz, eu olho, toco e não... Ainda dói? Ainda tem que atravessar para o outro lado da rua quando... Então não é cicatriz, é ferida. Paulo vai passar por todo esse processo por causa de uma visão. Quantas visões? Uma. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Que Deus falava muito ao meu coração é que o desafio não está em ter uma visão. O desafio está se manter fixo na visão que Deus deu. O desafio não está em Deus te entregar e me entregar um projeto. O desafio é a gente ficar firme até ver concretizado o projeto. Qual foi a visão que Deus te deu? Que você, assim como eu, está dizendo nessa pregação, cadê o varão? A visão era clara, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele passa a Macedônia, ele obedece a Deus. Primeira pessoa que se apresenta, Lídia, cadê o varão? Ele batiza, continua fazendo a obra. Segunda pessoa que se apresenta, uma endemoniada, cadê o varão? E ele vai lá, impõe as mãos, expulsa aquele demônio. E por causa daquela visão, ele é oprimido por uma multidão, ele é jogado no cárcere, ele é amarrado pelo pé, ele apanha. Por quê? Caminhar na visão de Deus dói, mas a concretização da visão vale a pena. Eu vou repetir. Ei, caminhar na direção que Deus te deu dói, mas quando a visão se concretizar... Paulo agora é amarrado no cárcere interior. Por quê? Quem tem visão de Deus sempre é alvo do mundo para ser amarrado pelos pés. A Bíblia não fala nem ter amarrado as mãos, não, amarrado os pés. Pastor, por que amarrar os pés? Porque pés fala de velocidade. Pés fala de locomoção. Sabe o que isso quer dizer? Deixa eu amarrar o pé de Paulo. Deixa eu amarrar o pé desse crente lá das 7, que agora tem uma visão de Deus. Porque com os pés amarrados, ele não pode caminhar em direção à visão que eu dei, ou que Deus deu para ele. E muitas vezes é assim que nos sentimos. Com os pés amarrados. Você tem uma promessa. Você tem uma visão. Você está caminhando fazendo aquilo que Deus te mandou. E você só apanha. É só calúnia. É só problema. E muitas vezes a vontade que vem no coração é de desistir. Por que desistir? Foi tão claro o que Deus me falou. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Mas cadê o varão? Toda viagem minha, saindo da Ásia do Norte, da Ásia, até chegar a Macedônia por causa... Cadê o varão? Deus, eu já ministrei na casa de Lídia, ela foi batizada. Deus, já expulsei o demônio da menina que tinha demônio de adivinhação. Deus, cadê o varão? Talvez essa seja o seu clamor nessa noite. Deus, eu estou fazendo tudo que o Senhor mandou. Cadê a multidão, Senhor? O Senhor falou que ia me entregar uma multidão. Estou fazendo do jeitinho. Calma. O Deus que disse não àquele projeto antigo, deu a visão do projeto novo. Está te vendo passar por tudo isso, mas a visão vai se concretizar. Agora Paulo e Silas são jogados da fornalha, são jogados lá na prisão, amarrados pelo pé, não tem mais velocidade. E a Bíblia vai dizer que à meia-noite, para quem foi militar sabe, o pior horário para se tirar serviço, pelo menos na marinha, de 0 às 4. O horário terrível, é o ápice do sono, é o ápice do cansaço.
Meia-noite normalmente é o horário que todo mundo tem que estar dormindo. Mas Paulo, depois de não ver a visão se concretizando, mas Paulo, depois de navegar 25 dias atrás de um varão que ainda não apareceu, a Bíblia vai dizer que Paulo está cantando depois de ter apanhado. Você consegue continuar adorando depois de tudo que você está passando? Será que ainda consegue sair louvor dos teus lábios depois de todo esse processo que você está passando? Como eu queria saber a canção que Paulo entoou naquela prisão. Como eu queria saber o que Paulo cantou. Mas se fosse nesses dias, o que Paulo cantaria em meio à prisão? Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Você pode erguer as tuas mãos ainda que sentado e dizer: Santo, Santo és incomparável. Pastor, mas eu não estou vendo a visão. És inigualável. Eu não estou vendo nada acontecer. Ei, enquanto não acontece, continua caminhando na visão que Deus te entregou. Pastor, e se a visão mudar, Deus vai te dar uma outra visão. Se Ele não deu, continua na visão. Fique de pé, fique de pé. Se Ele não te deu uma outra visão, fica nela, fica de pé, vai. Ei, ei, ei. Minha vida em ti. Isso! Tu és Meu Não abandone a visão que Deus te entregou. eu vou confiar somente em ti. Diga isso! Não vou ser abalado. Diga: eu vou! Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Diga: Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser Pastor, o que acontece com quem permanece firme na visão? Número 1, Deus move o sobrenatural. Paulo e Silas cantam e oram depois de ter apanhado, e acontece um terremoto na Macedônia. Impossível. O terremoto foi o encontro das placas tectônicas. A Macedônia está sob uma única placa tectônica. Não tem como ter terremoto na Macedônia. Mas quando tem adoração em meio ao cárcere, Deus faz acontecer aquilo que nunca aconteceu. Você não tomou posse, não. Quando Deus do céu ouve adoração em meio a tudo aquilo que você está passando, Ele... Pastor, o que acontece com quem permanece na visão que Deus deu? Segundo, as portas se abrem. As portas se... O texto vai dizer que o terremoto veio, pastor, e a porta abriu. Mas a porta só abriu depois do terremoto. É complicado. Tempo de dificuldade é complicado. Mas Deus pega um tempo de dificuldade e abre uma porta de oportunidade. Aleluia! Terceiro, o que acontece com quem caminha na visão que Deus deu? O texto vai dizer: e o carcereiro pensou em se matar. Lembra da visão inicial? Lembra da visão inicial? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele estava procurando quem? Ele estava procurando quem? Primeiro encontrou Lídia, não era. Segundo encontrou a endemoniada, não era. Depois do terremoto, quem acontece? Quem é que chega? Ei, depois desse terremoto vai acontecer a visão que Deus te deu. Até aqui, cadê o varão? Cadê o varão? Passando o terremoto, o carcereiro. Pastor, não entendi, vai entender. Às vezes, para se cumprir a visão que Deus te deu, antes vem um terremoto, vem um momento assustador. Mas pastor, o texto vai dizer: ajuda-nos, eu sei. O carcereiro pede luz para Paulo e pergunta: o que eu posso fazer para ser salvo? O que o carcereiro viu em Paulo? Viu alguém que adorava depois de ter apanhado.
Quer encher a sua célula? Adora a Deus nessa tua crise. Teus vizinhos vão ouvir você adorando e vão falar: eu quero conseguir adorar passando o que ela está passando. Ei, o que eu faço para ser salvo? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu? Ei, levanta a mão e recebe. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu? Ei, crer no Senhor e será salvo tu? Lembra da visão? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo vai à casa do carcereiro, ministra a palavra e a visão se cumpre. Por quê? Quem permanece firme na visão vai ver a realização daquilo que Deus prometeu.